Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mix Direito Podcast, um lugar onde juridiquês não tem vez. E hoje a gente vai falar de um tema relevante e atual, né, muito importante aí, que é justamente a lei que rege as apostas esportivas e as suas implicações, né, para o compliance e a publicidade no setor. A gente vai explorar um pouquinho de como tudo isso impacta para os apostadores e para as plataformas, né, e para as casas de apostas. Bom, para começar, eu acho importante trazer um dado aqui do jornal Estadão, que nos primeiros 7 meses desse ano, mais de 25 milhões de pessoas começaram a fazer apostas esportivas. Você pode repetir? Caramba! Mais de 25 milhões de pessoas Meu passaram Deus. a fazer, só nos primeiros 7 meses, né, nessas plataformas eletrônicas, sendo que a maioria delas está enfrentando dívidas, né, e inadimplemento. Uhum. E, obviamente, que a gente tem que falar que, embora a legalização seja algo bom, porque traz benefícios, né? Como a geração de receita tributária, como o próprio entretenimento, né, das pessoas, o combate ao jogo ilegal e a própria proteção dos consumidores. Só que, aliado a isso, a gente tem que ter uma regulamentação muito forte. O que tem sido construído, está sendo construído, a gente já tem, mas vira e mexe, né, incluído outras coisas, porque está havendo essa necessidade, a demanda está trazendo essa necessidade de estar sempre incluindo outras coisas, então está sendo construída essa regulamentação e também uma fiscalização rigorosa, né? Porque de nada adianta a gente ter uma regulamentação se não vai ser fiscalizado para ver se tudo aquilo está sendo cumprido de forma correta. E você acha que tem... Desculpa até te interromper, mas existe já um regramento para essas empresas de aposta? Existem vedações de publicidade que elas tenham que observar nesse sentido? Existe uma legislação muito rígida, é isso? Existe sim. No caso aqui, como eu estava finalizando, é o seguinte, se a gente não observar tudo que tem que ser observado, a gente vai ter muito mais problema do que benefício dentro desse setor, né? Respondendo a sua pergunta, Odila, no caso aí, para uma pessoa jurídica interessada em explorar essas apostas esportivas, né, ela tem que justamente seguir todas as regras de compliance, que justamente estar em conformidade com as regras, com as normas e com a própria lei, né, que regulamenta aí o setor. Então, é importante ela comprovar que, primeiro, ela tem que ter um prévio aval do Ministério da Fazenda, né? Para começar, não consegue sem isso. Segundo, ela precisa comprovar que ela implementou ali, adotou procedimentos internos, né? Que é para justamente combater lavagem de dinheiro, associação de financiamento ao terrorismo e até armas de destruição em massa, para vocês terem uma ideia. Porque isso, o que acontece? É um entretenimento, né? Que fala-se entretenimento disso, mas que acaba atraindo pessoas, né? Assim, criminosos, perfis, inclusive, então, porque vezes, né? justamente os criminosos conseguem camuflar o proveito econômico que eles conseguem de forma ilícita, né, muitas vezes. Por isso que tem que ter toda essa regulamentação e essa preocupação de que a lei está sendo cumprida da forma correta. Então, quer dizer, vem desde o mero apostador que quer lá se divertir até pessoas Tem de tudo. mal intencionadas que vão se aproveitar desse sistema. Né? Porque agora foi legalizado, né? Antes a gente sabe que já tinha, né? A gente via principalmente a terceira idade indo nas casas de bingo ali, né? Depois aquela caça-níqueis, os jogos. Mas agora a gente está num ambiente eletrônico, né? Também. Então, aumentou exponencialmente o número o acesso está muito tá fácil e todo tipo de gente. A gente não tem como saber quem está, né, ali por trás. Que antes esses bingos aí são clandestinos, né? Eram clandestinos, né? E essas apostas virtuais agora são legalizadas, porque antes eles apostavam mais em plataformas que não eram empresas brasileiras, né? Pelo que eu entendi, né? E agora o que acontece? Como houve a legalização, né, a partir aí de 2018, não tem como voltar atrás. Eu acredito que seja um caminho sem volta, porque daí você vai proporcionar muito mais clandestinidade, né? Se voltar atrás aí. O caminho é regularizar mesmo, regulamentar e fiscalizar, né? Bom, então, em relação ao compliance a isso, preponderantemente o combate ao lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Em relação à publicidade, tem várias restrições na lei, que eu vou destacar aqui, acho que as mais importantes, que é justamente não ter
essa publicidade voltada para o público adolescente e infantil. Então, evitar esse marketing que eu considero agressivo até em escolas, universidades e eventos, né, onde o público seja criança e adolescente. Então, tem essa preocupação da lei e eu acho que ela é válida, porque, né, eles não têm discernimento, né? Eu acho que isso é algo para o público adulto. E são mesmo, normalmente um alvo fácil, né? Para... Se falta maturidade para o adulto, imagina um adolescente para a criança falou lidar tudo. com isso. Exato. E também tem uma questão que existe uma preocupação muito grande da lei em não veicular uma publicidade que traga que isso solucione problemas financeiros, que seja uma forma de investimento, que seja uma forma de renda adicional, porque não é. É muito mais, assim, é muito mais fácil você perder do que você ganhar. Né? É óbvio que se você ganha, a pessoa fica animada. Eu mesmo, quando jogava na Mega Sena, toda vez que você joga, você tem certeza que você vai ganhar. Né? Porque senão você não jogaria. Quem nunca, né? Então, eu falo por mim, eu tinha essa mania de jogar em Mega Sena, em Loto Fácil, na loteria. Eu perdi um pouco isso, porque você não ganha, você só perde dinheiro, né? Até porque eu acho que a maior finalidade da aprovação de lotéricas e de jogos no ambiente virtual é a arrecadação tributária. A arrecadação tributária. E o que está tendo com a legalização desses jogos, realmente está tendo. E eles dizem que, né, justamente, isso pode ser revertido e vai ser revertido para coisas nobres, como saúde, né, como educação, uma parte dessa renda. Sem dúvida, acho que tem um benefício fiscal ali para o Estado, isso não tem como negar, mas ao mesmo tempo se colocar como agente fiscalizador e regulamentador para tornar o jogo de forma responsável para as pessoas conseguirem e não se comprometerem. É isso que a gente vai falar um pouquinho mais. Desafio, né? Que isso que a publicidade tem essa responsabilidade, né? Que a gente vai falar aqui nos próximos pontos. E Marina, e sobre o superendividamento, existe uma preocupação da lei com isso? Como é que está regulamentado lá? Essa preocupação ela é real, né, e bastante válida. Existe sim, no tocante ao superendividamento, acho que o principal que eles estão, que a lei prevê, é que não seja possível pagamento por cartão de crédito, por exemplo, meios pós-pagos, até o dinheiro em espécie. O que é permitido hoje é Pix, TED, transferência, para ficar algo que a pessoa consiga ter um pouco mais de controle, né? Eu imagino, e também é uma medida que também combate aí a lavagem de dinheiro, enfim. Acho que eles pensam em tudo para colocar na letra da lei para justamente evitar problemas. Existe também uma preocupação, né, que eu estava lendo sobre isso, no impacto que isso está trazendo na economia, né? Um dos pontos, né, que tem impactado a economia, porque eu estava vendo justamente no site do Senado, né, que trouxe uma informação que 63% dos apostadores online tiveram parte da sua renda comprometida, né, com essas apostas. Meu Deus. E 62%? 63%. É um universo gigantesco. Gente, isso daqui não é brincadeira. Não é, um e olha só, cenário... 23% deixaram de comprar roupa, 19% deixaram de comprar comida, diminuiu o gasto com o supermercado, 14% diminuíram o consumo com produtos de higiene e beleza. Ou seja, as pessoas estão deixando de comprar comida para jogar. Não estou falando de forma geral, algumas pessoas, né? Então tem mas que só ter o fato de ter algumas que já estão sofrendo com os efeitos, isso é preocupante. Claro. E assim, principalmente quem tem pessoas de uma renda um pouco mais baixa, ela não pode se dar o luxo de pegar aquele recurso que ela tem para sustentar a família para jogar, para ver se vai ganhar. Daí vem a esperança de tentar multiplicar, só que ela é tão ínfima a chance que ela acaba perdendo e se prejudicando. Então, em vez de aumentar, ela Exatamente. E a que vocês atribuem esse boom? Né? A gente vê muito influenciador fazendo propaganda disso. Falsa esperança de enriquecer. Eu queria colocar uma coisa aqui, que eu pesquisei também. Existe um CID para o vício em jogo, né? O que é um CID? É um CID, é classificado como uma doença, né? Que chama ludomania. Então, assim, isso pode virar patológico. E ludopatia também. Ludopatia, né? Ludopatia. Mas chama ludomania, me parece. Né? A checar, porque eu não sou médica, né? Mas existe uma classificação disso como doença, né? Então, isso para virar patológico, a gente não sabe com essa liberação a quantidade de gente que tem essa tendência a ficar viciado em jogo. Com certeza, né? Esse é o próximo ponto que eu ia falar, inclusive. Eu considero esse ponto mais importante.
Porque você está trabalhando aí com a mente humana, né? Que é uma infinidade ali de coisas e a gente tem que ter a lei, tem que ter medidas para prevenir esses transtornos, né? Do jogo patológico. Porque a pessoa vai lá, ela se expõe a isso, ela começa a jogar como se fosse uma coisa, né? Sem nenhum problema, nenhum malefício, e de repente ela está viciada e nem percebeu. A gente tem visto muitos casos assim, né? Assim, nas notícias que a gente tem visto. Inclusive, tem uma entidade que se chama Jogadores Anônimos, como Alcoólicos Anônimos, que trata justamente dos dependentes em jogos, né? E eles falaram que, eu estava lendo uma pesquisa, eles falaram que as bets são um novo crack. Olha a analogia que foi feita. O poder viciante, né, disso. E aí toda a arrecadação que se espera com essas Você apostas vão para saúde tratar, pública para cuidar dessas pessoas que ficaram dependentes. Esse é o ponto, entendeu? Traz benefício, mas tem que ter um cuidado muito grande. E acho que o grande desafio é justamente para as plataformas que oferecem esse tipo de serviço, olha, eu estou cumprindo o que a legislação me obrigou. Agora, eu não tenho ingerência se a pessoa não sabe ter um limite para isso. Eu queria lembrar isso, que a gente tem a lei, ela faz menção à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sim. E a gente teve uma alteração recente no Código de Defesa do Consumidor que trouxe a questão do superendividamento, né? E que depois foi regulamentado num decreto o mínimo existencial. Então, assim, qualquer aposta, eu acho que a parte da fiscalização tem que levar em consideração também que se a pessoa está apostando mais do que R$600, ela tem que ter esse mínimo de R$600. Está definido, fixo, esse valor fixo não pode ultrapassar. Então, essa fiscalização tem que levar em consideração, não sei de que forma, se está sendo respeitado o mínimo existencial que é anterior a essa lei aqui de 2023. Porque uma medida dessa acaba evitando uma série de problemas. O impacto na economia, o transtorno do jogo patológico. Então, parece brincadeira e parece complexo, mas eu acho que são medidas simples que, se regulamentadas e fiscalizadas da forma correta, tem como deixar aí legal, né, legalizar sem maiores problemas. Mas não é o que a gente tem visto por enquanto, E esse tipo de assunto tem sido já judicializado, Má? Aumentou, né, a judicialização, até porque aumentou o número de apostadores exponencialmente e o número de plataformas, né? A gente tem visto muitas... Em que sentido? No sentido de não receber ou no sentido de outras consequências? Mais no sentido de não receber. Então, o que acontece? Porque antigamente existia muito aquela coisa da alegação das plataformas falarem assim, né, da casa de aposta, falar que a dívida de jogo era nula, era inexigível, né? Até tinha uma previsão ali no Código Civil. Acontece que foi estabelecida a legalidade do pagamento do prêmio dessas apostas por loteria esportiva. Então, não tem mais sido aceito pelo judiciário de que não é devida o pagamento. A plataforma que informou que o apostador foi lá jogar, ele precisa receber, né? Então, qualquer falha de uma prestação de serviço, a plataforma pode ser demandada judicialmente pelo apostador, né? O que traz uma segurança aí jurídica nesse quesito, nesse ponto. Eu já ouvi de muitas pessoas uma colocação no seguinte sentido, né, para a gente polemizar um pouco aqui, não deveriam existir. Por que elas precisam existir se, de repente, os malefícios, né, elas são muito maiores do que os benefícios de uma mera distração de jogos? Não compete a gente, né, enquanto operador de direito, ponderar o que é o certo e o que é errado. Mas vocês entendem que isso é um caminho sem volta ante o mundo digital que a gente está vivendo, né, com novas tecnologias? Existe aí até uma nova ferramenta que a Laísa estava comentando sobre uma aposta virtual, um jogo virtual fictício. Eu achei interessante quando eu li essa lei, que era Bom, eu pelo menos não conhecia, eu acho que eu não sou muito nenhuma jogadora. Que é a lei regulamenta esse fantasy sport, né? Fantasy sport, que é você criar um ambiente virtual no qual o jogo não existe, né? Então eu não vou apostar num jogo que vai acontecer no sábado, num campeonato que de fato existe no mundo real com pessoas jogando. Não, eu vou apostar em times criados. Isso está regulamentado na lei, isso que me chamou a atenção, né? Numa plataforma virtual, times
valores criados por 2 pessoas, mas a lei exige que essas 2 pessoas sejam reais, né? Então, assim, ela abre uma margem para outro tipo de jogo também no mundo virtual, né? Então, eu acho que a fiscalização disso vai ser um desafio, mas eu penso, respondendo a sua pergunta, que isso é um caminho sem volta do ponto de vista da arrecadação, porque eu andei lendo, o que o governo esperava eram 2 bilhões de reais em 2024. São cifras bilionárias. Então, assim, eu acho que isso as pessoas que... Eu acho que o que eles vão arrecadar comparado com o que vão tratar aqueles que eventualmente forem procurar o Sistema Único de Saúde, o valor é muito maior, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta, sim. É um caminho sem volta, eu entendo também. E mais, até a pessoa tomar a decisão de procurar ajuda, né, eventualmente no sistema de saúde público ou particular, dizendo, eu realmente estou com uma questão envolvendo esse vício de jogo, né? Para que o casamento não termine, para que o orçamento não estoure, para que esse superendividamento acabe não virando uma bola de neve ainda maior, acho que leva um tempo adicional aí. E é uma né? coisa que não vai estar na legislação, porque é a questão da educação digital, esse comportamento frente aos meios virtuais, porque muito se fala que tem gente que mal sabe escrever, mas já está totalmente virtualizado, digitalizado. Então, esse é o maior problema, é ter noção dos riscos, noção das vantagens e desvantagens, para não comprometer o próprio orçamento, não comprometer a própria família, porque eu não peguei na prática, mas eu já li que existem casos de divórcio no judiciário provocados por essas questões de apostas, ou seja, a pessoa ficou tão viciada que obviamente tirou ali o foco da família e ainda por cima perdeu o patrimônio. Então isso é grave, sério. Exato. E precisa ser aí de nossa atenção, né? Tem que ser combatido, né? Principalmente eles usam muito a questão da publicidade por influenciadores digitais, nas mídias sociais, né? Quanto mais famoso for o influenciador, mais pessoas pode trazer para esse universo. E até patrocínio de futebol, né? Tá muito presente já aí nos patrocínios de futebol. E todo mundo assiste futebol, gente. Homem, mulher, criança. Então, não basta você colocar... jogue com responsabilidade. Isso é uma coisa muito vaga. Você tem que tá lá muito, assim, muito claro para os apostadores que existe um risco muito grande ali. Sim. De você perder tudo que você apostou e de você desenvolver um transtorno psicológico por conta disso. Na minha opinião, deveria ter uma educação digital nas escolas, porque vai proteger desse tipo de produto. Porque existem N outros jogos online, uma série de outras coisas que causam um efeito de dependência. Sim, não é só a aposta. Exatamente. Então, a gente está lidando com vício. O vício pode ser de comida, pode ser de jogo, pode ser de comportamento, uma série de coisas. De joguinhos, né? As crianças de rede joguinhos. social. Exato. E as crianças e os adolescentes, que são a nossa próxima geração, eles não estão sendo preparados sobre essas questões. Então, quer dizer, se hoje tem um impedimento do menor de idade poder apostar, amanhã ele vai completar 18 anos. E se ele não tiver realmente ele não tem essa estrutura de saber que, olha, eu posso realmente entrar por um caminho muito complicado? Porque, assim, além da falta da maturidade, que é inerente, que é natural, porque ele não tem experiência de vida, lhe falta conteúdo. Ninguém explicou para ele, nem na família, nem no seio familiar e nem na escola. Sim. Então, isso talvez seja uma medida até preventiva para que esses danos sejam reduzidos de alguma maneira, né? Não, e eu pontuo uma outra coisa, já no universo dos adultos, que existe essa permissão para poder fazer aposta, por que a gente tem um volume tão grande de apostas, né? O que está por trás disso? Não é só uma mera distração, é como você até colocou, é a tentativa de você ter esse ganho fácil, né? Mas talvez, será que exista um superendividamento nas famílias, né, nessas pessoas que são os apostadores, antes de começar a apostar, e que justamente por um desespero de causa, o que aparecer eu tô pegando, porque a situação tem os dois caminhos, um prévio superendividamento e aí uma tentativa de conseguir aí eliminar isso, ou não, ou aquele que tá só tentando ganhar um pouco mais e aí se torna superendividado. Exatamente. Então esses cenários devem ser aí... múltiplos. O que eu achei interessante também quando eu estava lendo essa lei
com relação à informação, porque eu fico pensando, a judicialização, por enquanto, que a Marina pontuou, né? Seriam por não receber o valor que foi apostado. Mas eu fico pensando na conferência do jogo em si, né? Também. Então, como é que eu vou saber a regra do jogo? A lei traz, ela detalha, mas porque como aplica a relação de consumo, que ela faz essa menção, além do direito à informação do consumidor, ela detalha ali o que é informação, a forma das regras do jogo, que tem que ser os requisitos e tudo, ela detalha aquilo ali. Então, eu fico pensando que daqui a pouco nós teremos demandas judiciais para dizer, não, esse jogo aqui, a regra era essa, eu não ganhei, mas eu deveria ter ganho, então eu tenho direito a X. Né? Vai acontecer. Vai acontecer muitas ações aí em relação a... Não, e entender até a sistemática de como funciona como é que isso, você vai entender, né? A regra... A própria legalização vai trazer, né, essa enxurrada de ações. E vai ter porque, como tem muita gente apostando, óbvio que assim, se houver justamente aí as questões, os pontos a serem reclamados. Se tiver tudo direitinho, né, daí não tem do que reclamar. Mas é difícil, né, acontecer isso. Seria o melhor cenário e a gente não estaria aqui para isso. Nesse ambiente do fantasy sport, você cria uma regra lá e depois como é que vai fiscalizar isso? Quem que vai fiscalizar? O Ministério da Fazenda? É promotor? Eu não entendi lendo a lei eu imagino também. que as regras já devam estar criadas, né? Não me aprofundei nessa questão aí desse jogo de fantasia, mas eu imagino que não possa criar as regras, porque senão não vai ter como fiscalizar. Enfim, Não é um universo... Fica a lição de casa pra gente descobrir sobre isso. É um universo que ainda a gente vai ter muito que explorar, porque está crescendo muito, né? E pelo que vocês têm conhecimento, os adolescentes ficam empolgados para poder fazer essas apostas? Ou não, esse universo ainda não Olha, eu já falei lá em casa, já discuti antes mesmo desse episódio, eu já tinha tomado conhecimento de que isso estava um boom, né? Tinha tomado uma proporção muito grande. E conversei com meu filho mais velho, né? Falei. Inclusive, ele falou, mãe, eu já postei uma vez. Mas já tenho consciência de que não é legal, já estou informado. E aí eu aproveitei o gancho para falar. Sim. Falei, pelo amor de Deus, isso, né? Você é muito jovem ainda, não tem noção de várias coisas. Não, mãe, não quero mais, não quero saber. Mas quantos não tem, de repente? Mas quantos não tem, né? E obviamente ele foi ali, né? Tava ali com os amigos também. Foi curtição, enfim. Mas já tá ciente. Mas muita gente não tem essa... Mas é o que você falou, tá na camisa do jogador. Tá na camisa né? do jogador, os meus são tá no um pouco patrocínio. menores. E olha lá, tá lá, não sei o que, Bet lá. Eu nem sabia que era até tomar conhecimento aí dessa lei. Então, assim, eu acho que influencia demais, não só quem já atingiu 18 ou acabou de atingir, mas também as crianças, né? Sim. Então, eu acho que é um problema, chega a ser sanitário, né? De Ministério Público até PROCON, né? Sim, sem dúvida. Não, e acho que o desafio até para os pais, que às vezes não tem muito essa afinidade tecnológica e o conhecimento do que é isso propriamente, para chegar para o filho e falar, olha, isso aqui... por esse caminho, não, cuidado com isso, assim, de poder ter essa instrução. Então, a educação, né, ela é fundamental, tanto para os jovens, como até para a Acho gente. que tem muita gente adulto... que nem sabe o poder viciante disso, né? Se ele é comparado a um vício num psicotrópico, num algo químico, é porque realmente Mexe existe. com o cérebro de uma maneira fortíssima. Gente, né? jogadores anônimos, existe jogadores anônimos. É classificado como doença, como né? doença, então, mas tem muita gente que não sabe. Sim. Então, que vai começar a jogar como forma de entretenimento e nem sabe onde está se metendo, o risco que está correndo. Não, e muitas vezes, dentro, né, do próprio universo doméstico, a esposa, né, se a gente estiver falando de um jogador, né, homem, nem sabe que o orçamento está comprometido nessa natureza, porque não se tem esse alinhamento. Se pega de surpresa. E até porque o homem não vai falar, olha, eu vou deixar de comprar, né, o feijão e arroz aqui porque eu fui apostar R$500 no jogo virtual, não sei das quantas, né? E aí fica a pergunta também, será que nós, como sociedade, achamos interessante esse tipo de coisa? Porque a gente, tudo bem, tem a livre iniciativa, né? Mas se a gente pegar um exemplo, por exemplo, do cigarro, né? Sim. Há não sei quantos anos atrás, poderia fumar em qualquer lugar. E aí a sociedade viu que não, Sim. essa lei nova
nova entre aspas, né? Mas isso reduziu demais. Pode ser que a gente caminhe para isso também, daqui uns 10, 20 anos. O exemplo do cigarro é muito, assim, claro para exemplificar, porque era aceito, era legal, teve uma certa regulamentação e todo mundo aceitava aquilo como se fosse algo natural. E aí hoje, quando a gente está dentro de um restaurante, num ambiente que não tem cigarro, a gente vê a diferença. E a gente passou por isso, porque acho que quem está começando agora na vida social não tem essa noção, mas nós íamos em restaurante, sei lá, em alguma balada, alguma coisa assim. Dentro do avião, era uma coisa, uma nuvem. Então, a questão do cigarro, ela é muito fácil para se entender isso. Então, talvez neste momento, a questão das apostas, dos jogos, esteja sendo ali ponderada, relativizada, mas quem sabe no futuro haja algum tipo de outra dinâmica, exatamente. Eu acho que vai depender muito do esforço aí de quem quem rege, né, a legislação, cada vez mais sendo complementada essa legislação de acordo com a demanda que for aparecendo. Os impactos da própria sociedade também vão ajudar nessa regulamentação. Então, com o tempo, vão colocar nas balanças o que está acontecendo. Acho que isso não adianta a gente ter agora uma noção, a gente vai ter noção com o passar do tempo e com as questões de consequências. O que for o tempo vai for acontecendo. O tempo ele vai ajudar a o comportamento da sociedade, né? Que vai usar disso daí. Exato. Então é isso. Bom, é isso. Em resumo, a gente falou um pouquinho, né, dos riscos da publicidade, do compliance. Tudo isso é importante para proteger os próprios apostadores, né, deixar um ambiente mais seguro, mais transparente. E então a gente espera que traga mais benefícios do que malefícios. Né? A gente se vê no próximo episódio. Fiquem com a gente, acompanhem a gente no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube e estamos também no Spotify. Obrigada. Até. Tchau. Tchau, gente.